Ela jurou na frente do túmulo do meu pai que eu era egoísta. Foi quando entendi que precisava deixá-la vencer primeiro. Sabe aquele momento em que você está ali, de pé, diante do jazigo da pessoa que você mais amou na vida, e alguém da sua própria família te humilha na frente de todo mundo? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu estava lá, no cemitério do Morumbi, em São Paulo, no aniversário do meu pai. 12 pessoas da família estavam ao redor do túmulo. E minha própria irmã, a Valdirene, olhou bem nos meus olhos e disse que eu sempre fui a queridinha dele, que agora eu tinha que aguentar as consequências, que papai tinha deixado o dinheiro para ela e que eu ia devolver tudo, que eu era velha e teimosa, que todo mundo ali sabia que eu era egoísta. Ninguém falou nada, ninguém me defendeu. Meu sobrinho Rogério abaixou a cabeça. As primas viraram o rosto. Eu saí dali tremendo, sem conseguir dizer uma palavra sequer, humilhada em cima do túmulo do meu próprio pai. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha tudo planejado. O que a Valdirene não imaginava é que aquela humilhação foi só o empurrão que faltava para eu executar a vingança mais silenciosa e perfeita da minha vida. Vocês não fazem ideia do que eu fiz depois daquilo. Mas antes de contar o que eu fiz, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Porque para entender a vingança, vocês precisam entender quem eu sou, quem é a minha irmã e o quanto ela tentou me destruir. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreva no canal e conta aqui nos comentários de onde está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Terezinha, tenho 73 anos de idade, sou viúva há 7 anos. Meu marido, o Antônio, trabalhou a vida inteira nos Correios. Era um homem direito, trabalhador, daqueles que nunca faltou um dia no serviço. A gente se casou novinha. Eu tinha 19 anos, ele 22. Morávamos num apartamentinho simples em Santo André, na Grande São Paulo. Não tínhamos filhos, mas a vida nunca foi vazia não, viu? A gente se bastava. Ele gostava de pescar nos fins de semana. E eu adorava fazer crochê e cuidar das minhas plantinhas na varanda. Eu trabalhei muitos anos como merendeira numa escola estadual. Acordava às 5 da manhã para preparar a comida das crianças. Fazia aquele arroz soltinho, feijão temperadinho, aquela carne moída com batata que as crianças amavam. Eram 350 crianças todos os dias. Eu me aposentei aos 63 anos, depois de 42 anos de serviço. Pode acreditar. 42 anos servindo comida, limpando panela, sorrindo para a criança chorona. Mas eu amava aquilo. Era a minha vida. Quando o Antônio faleceu de infarto, fiquei perdida. A gente tinha acabado de vender nossa casinha de praia em Ubatuba, que ele tinha herdado dos pais dele. Vendemos por R$1.200.000. Somando com a pensão dele e o dinheiro que a gente tinha guardado, eu fiquei com um patrimônio de R$1.450.000. Parece muito, né? Mas olha, esse dinheiro veio de muito suor, muito sacrifício. E foi com esse dinheiro que a minha irmã tentou acabar comigo. Mas eu não era só isso, não. Eu sempre fui a irmã que segurou as pontas. Quando a Valdirene abandonou as 2 filhas dela, com 8 e 10 anos, para ir atrás de um namorado casado, fui eu quem criou as meninas. Fui eu quem deu banho, quem levou no médico, quem ensinou a fazer lição de casa. Por 10 anos, essas meninas dormiram na minha casa, comeram da minha comida, usaram roupa que eu comprei. A Valdirene aparecia de vez em quando, trazia um presentinho vagabundo e ia embora de novo. E tem mais. Quando meu pai teve problema no coração, quem pagou o tratamento dele fui eu. R$80.000 de economias minhas, juntadas centavo por centavo. R$80.000 que eu poderia ter usado para reformar minha casa, para viajar, para viver melhor. Mas não. Eu paguei o tratamento dele porque era meu pai, porque eu amava ele e porque era o certo a se fazer. A Valdirene, ela sumiu. Disse que estava sem dinheiro, que o negócio dela não estava indo bem. Mentira. Ela sempre teve dinheiro. Ela é que gastava tudo com besteira, com roupa cara, com restaurante chique, querendo aparecer. Eu morava num apartamento de 2 quartos em Santo André. Simples, mas arrumadinho.
Tudo muito limpinho, com capinha de crochê no sofá, cortininha florida na janela. Minha vida era acordar cedo, regar as plantas, ir à feira às quartas e aos sábados, fazer minha comidinha, assistir minha novela, conversar com a dona Cida, minha vizinha. Às vezes ia na igreja aos domingos. Nada de luxo, mas era minha vida, sabe? Era uma vida digna, uma vida honesta. Eu sempre fui uma mulher de bem. Nunca fiz mal a ninguém. Sempre ajudei quem precisou. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses 73 anos de vida. Bondade não é sinônimo de fraqueza. E tem gente que confunde. Tem gente que acha que, porque você é boa, você é boba. A Valdirene era uma dessas pessoas. Minha irmã Valdirene. Ai, meu Deus do céu! Onde eu começo? A Valdirene tem 68 anos. 5 anos mais nova que eu. Desde criança, ela sempre foi assim, cheia de vontades, cheia de caprichos. Meu pai e minha mãe mimaram demais ela, porque era a caçulinha. Eu era a mais velha, então eu tinha que ser a responsável, a certinha. E ela podia tudo. Quando a gente cresceu, a diferença ficou ainda maior. Eu casei cedo, fui trabalhar, construí minha vida com esforço. Ela ficou pulando de galho em galho. Casou 3 vezes. 3 vezes. E todas as vezes deu errado, porque ela não sabe respeitar ninguém. Ela sempre quis mais, sempre quis ser melhor que os outros, sempre quis aparecer. Há uns 20 anos, ela abriu uma loja de cosméticos em São Bernardo do Campo. Disse que ia ser uma empresária de sucesso. Mas sabe o que ela vendia? Cosméticos falsificados. Perfume falso, maquiagem falsa, creme falso. Ela comprava tudo de atravessador, produto sem nota, sem garantia, e revendia como se fosse original. Já foi processada 2 vezes, 2 vezes. Mas ela não aprende. Ela acha que é esperta, que todo mundo é trouxa. A Valdirene é uma mulher alta, cabelo pintado de loiro, sempre muito arrumada. Usa óculos escuros até dentro de casa. Juro por Deus, óculos escuros dentro de casa! Ela diz que é por causa da sensibilidade nos olhos, mas eu sei o que é. Ela não quer que ninguém veja o olhar dela, porque o olhar dela é frio, calculista. É o olhar de quem está sempre tramando alguma coisa. Ela sorri demais quando está mentindo. Dá para perceber. É um sorriso forçado, exagerado, daqueles que mostram todos os dentes. E tem um tique que ela faz. Quando quer convencer alguém de alguma coisa, ela toca no colar de pérolas falsas que vive pendurado no pescoço. Fica passando a mão nas pérolas como se aquilo desse poder para ela. A Valdirene sempre teve inveja de mim. Sempre. Desde pequena. Porque papai gostava mais de mim, porque eu era mais responsável, porque eu construí uma vida estável. Ela nunca admitiu isso abertamente, mas eu sabia. Dava para ver nos olhinhos dela, naquele jeito de falar comigo, sempre com um tom de deboche, sempre querendo diminuir. Ah, Terezinha, você é tão certinha, tão boazinha. Mas no final das contas, o que você tem? Um apartamentinho simples, uma vida sem graça. Ela falava essas coisas na frente das outras pessoas, como se fosse brincadeira. Mas não era brincadeira, não. Era veneno puro. E o Rogério, meu sobrinho, filho dela? Ai, esse é outro caso. O Rogério tem 43 anos. É contador. Ou melhor, era contador, porque depois dessa história toda, ele perdeu o registro. Mas vou contar isso daqui a pouco. O Rogério sempre foi um menino fraco, sem personalidade. Daqueles que a mãe manda e ele obedece sem questionar. Ele se formou em contabilidade, abriu um escritóriozinho, mas nunca foi bom de serviço não. Vivia reclamando que não tinha cliente, que estava duro. Mas a verdade é que ele era preguiçoso e irresponsável. Há 2 anos, o Rogério começou a entrar em sites de aposta online. Sabe essas coisas de internet? Pois é. Ele começou apostando pouquinho, mas foi se envolvendo, e quando viu, estava devendo R$45 mil. R$45 mil para agiotas, gente perigosa. Ele foi correndo chorar para a mãe. E a Valdirene, como sempre, bancou a heroína. Pagou metade da dívida dele, R$22.500. Mas fez um acordo com ele. Ia pagar o resto da dívida quando conseguisse o dinheiro da tia. Viram? Ela já estava planejando me roubar fazia tempo. Já estava usando o filho dela,
manipulando ele para conseguir o que queria. E o Rogério, coitado, entrou no esquema da mãe porque estava desesperado, porque estava com medo de apanhar dos agiotas, porque não tinha personalidade para dizer não. Tudo começou com o testamento falso. Meu pai, seu Valdemar, morreu há 3 anos. Ele tinha 89 anos. Morreu de velhice mesmo, o corpinho cansado. Ele não deixou o testamento. Nunca fez. Ele tinha uma casinha simples em Diadema, alguns móveis velhos e uma poupancinha de uns 60 mil reais. Coisa pouca, coisa de gente simples. Quando ele faleceu, a gente fez o inventário. Eu e a Valdirene dividimos tudo meio a meio. 30 mil reais para cada uma. A casinha foi vendida e o dinheiro também foi dividido. Deu mais uns 50 mil para cada uma. No total, 80 mil reais para mim e 80 mil para ela. Tudo certinho, tudo na justiça, tudo assinado. Mas para a Valdirene, aquilo não foi suficiente. Ela achava que merecia mais. Ela achava que tinha direito a mais. Porque na cabeça torta dela, eu sempre fui a preferida do papai. Então ela tinha que receber mais agora para compensar. 3 meses atrás, ela apareceu na minha casa. Estava toda arrumada, de óculos escuros, aquele sorriso falso no rosto. Terezinha, eu preciso te pedir um favor. Estou com um problema sério no negócio. Preciso de 200 mil reais emprestados. É só por uns meses, eu devolvo, pode deixar. 200 mil reais. Vocês acham que eu tinha esse dinheiro sobrando? Eu tinha economias, é verdade. Mas não era dinheiro para ficar emprestando, não. Ainda mais para ela, que eu sabia que não ia devolver. Eu disse que não. Educada, mas firme. Valdirene, eu não tenho esse dinheiro para te emprestar. Meu dinheiro está guardado para minha velhice, para meus remédios, para qualquer emergência que aparecer. Ela mudou de cara na hora. Tirou os óculos, me olhou com aquele olhar de cobra e disse: então você não quer me ajudar? Eu, sua irmã? Depois de tudo o que a gente passou juntas? Não é questão de não querer te ajudar, Valdirene. Eu não tenho esse dinheiro disponível. Ela deu um sorrisinho cínico e foi embora. 2 semanas depois ela voltou. Dessa vez, o Rogério estava junto. E ela trazia um envelope pardo na mão. Terezinha, eu descobri uma coisa que você precisa saber. Ela abriu o envelope e tirou uns papéis de lá. Eram cópias de documentos. Ela colocou em cima da minha mesa de jantar e disse: isso aqui é o testamento do papai. Um testamento que ele deixou registrado em cartório há 10 anos. E sabe o que diz aqui? Que ele deixou 65% da herança para mim e 35% para você. Eu olhei para aqueles papéis e senti um frio na barriga. Não podia ser verdade. Meu pai nunca tinha feito testamento. Eu tinha certeza disso. A gente tinha conversado sobre isso várias vezes. Ele sempre dizia que não precisava de testamento, que ia deixar tudo dividido igualmente entre as 2 filhas. Isso não pode ser verdade, Valdirene. Mas é, Terezinha. Está tudo aqui. Olha a assinatura dele. Olha o carimbo do cartório. Está tudo certinho. O Rogério ficou quieto, de cabeça baixa, mexendo no celular. Ele não olhou para mim nenhuma vez. E sabe o que isso significa? Continuou a Valdirene, com aquele sorrisinho maldoso. Significa que você me deve 900 mil reais. 900 mil reais da herança que você tomou de mim. 900 mil reais. Ela estava louca. Onde ela tinha tirado essa conta? Não fazia sentido nenhum. Valdirene, isso não faz sentido. A herança do papai foi de 160 mil reais, dividida entre nós 2. 80 mil para cada uma. Ah, Terezinha, você acha que eu sou boba? Você vendeu a casa de Ubatuba. Você tem o dinheiro da pensão do Antônio. Você tem suas economias. Tudo isso veio do papai, de uma forma ou de outra. Ele que te ajudou a vida toda. Ele que te deu apoio. Então, na verdade, tudo o que você tem hoje é parte da herança dele. E segundo o testamento, 65% disso é meu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava inventando uma lógica maluca só para me roubar. Valdirene, você está maluca. Isso não existe. Esse testamento é falso. Falso? Ela levantou a voz. Você está me chamando de mentirosa? Olha aqui o carimbo do cartório. Olha aqui a data. Tudo registrado. Se você não acreditar, pode ir lá conferir. Eu peguei os papéis, olhei com atenção. Realmente parecia tudo certinho.
Tinha a assinatura do meu pai, tinha o carimbo do cartório, tinha a data, 15 de maio de 2015, 10 anos atrás. Mas alguma coisa estava errada. Eu sabia que estava errada. Meu pai nunca teria feito isso. Nunca. Eu vou conversar com um advogado. Conversa. Conversa com quem você quiser. Mas o testamento está aí e você vai ter que me pagar o que é meu. Se não pagar por bem, eu vou entrar na justiça e tomar tudo de você. Ela pegou os papéis de volta, guardou no envelope e foi embora. O Rogério foi atrás dela, sem dizer uma palavra. Eu fiquei ali, sozinha, sentada na minha cozinha, tremendo. Não de medo, de raiva, de indignação, porque eu sabia o que estava acontecendo. Minha própria irmã estava tentando me roubar. Minha própria irmã estava usando a memória do meu pai, a morte do meu pai, para tentar destruir a minha vida. Mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a Valdirene começou uma campanha. Ela ligou para todas as primas, para os primos, para os tios, para os vizinhos, e espalhou a história de que eu estava tentando roubar ela, de que eu tinha escondido a herança do pai, de que eu sempre fui a filha mimada e agora estava querendo ficar com tudo. As pessoas começaram a me olhar diferente. Na feira, a dona da barraca de verduras, que sempre foi tão simpática comigo, me tratou com frieza. Na igreja, algumas mulheres cochichavam quando eu passava. Minha prima Lourdes, que eu sempre fui tão próxima, parou de atender minhas ligações. A Valdirene estava me isolando. Estava virando todo mundo contra mim. Um dia eu estava na padaria comprando pão francês e ouvi duas mulheres conversando atrás de mim. Você soube da Terezinha? A coitada da irmã dela está passando necessidade e ela não quer dar nenhum centavo. É mesmo? Que absurdo! Ela sempre pareceu tão boazinha. Pois é, mas a gente nunca sabe o que se passa dentro de casa, né? Eu quis me virar, quis explicar, mas não adiantava. A mentira já estava plantada. E a mentira, quando se espalha, cresce que nem erva daninha. A Valdirene apareceu mais 2 vezes na minha casa, sempre com o mesmo discurso, sempre pressionando, sempre ameaçando. E a cada vez ela aumentava a pressão. Terezinha, eu estou sendo boa com você. Estou te dando a chance de resolver isso entre a gente, em família. Mas se você continuar teimando, eu vou ter que tomar providências. Eu procurei um advogado bom, de confiança. Expliquei a situação toda para ele. Ele analisou os documentos que a Valdirene tinha mostrado e disse: Dona Terezinha, eu preciso investigar isso com cuidado, mas eu já te adianto. Se esse testamento for verdadeiro, a senhora vai ter que pagar sim, porque testamento registrado em cartório tem validade legal. Mas e se for falso? Aí é outra história. Mas para provar que é falso, a gente vai precisar de perícia, de investigação. E isso custa dinheiro e demora tempo. Eu saí do escritório do advogado me sentindo ainda pior, porque agora eu tinha certeza. A Valdirene tinha armado um golpe bem armado. E eu estava sozinha. Mas a humilhação maior ainda estava por vir. E foi essa humilhação que mudou tudo. No aniversário do meu pai, dia 23 de agosto, a família toda se reuniu no cemitério do Morumbi para visitar o jazigo dele. É uma tradição que a gente mantém. Todo ano, no dia do aniversário dele, a gente vai lá levar flores, acender uma vela, rezar um Pai Nosso. Esse ano, eu não queria ir. Eu sabia que a Valdirene ia estar lá. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não podia faltar. Era meu pai. Eu amava ele. E eu não ia deixar que a Valdirene me impedisse de prestar minhas homenagens a ele. Cheguei lá por volta das 10 horas da manhã. Tinha bastante gente, 12 pessoas para ser exata. Estavam as primas, os primos, alguns tios mais velhos, o Rogério e a Valdirene. Todo mundo estava ao redor do jazigo, conversando baixo, segurando flores, alguns chorando baixinho. Eu me aproximei, cumprimentei todo mundo. Coloquei minhas flores em cima da lápide. Era um buquê de crisântemos brancos, as flores preferidas do meu pai. Fiquei ali, de pé, de cabeça baixa, rezando em silêncio. Pedi a Deus que desse paz ao meu pai. Pedi que ele olhasse por mim lá de cima. Pedi forças para aguentar aquilo tudo. Foi quando a Valdirene se aproximou. Ela estava do outro lado do jazigo.
Tirou os óculos escuros e me olhou com aquele olhar de gelo. Terezinha, eu levantei a cabeça. Você sempre foi a queridinha dele, né? As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Todo mundo parou de conversar. Todo mundo olhou para mim e para ela. Sempre foi a preferida, a filha perfeita, a filha certinha. E eu sempre fui a que sobrou, a que não prestava, a que não tinha valor. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que estava vindo. Mas sabe de uma coisa, Terezinha? Papai me deixou o que é meu. Ele sabia que você já tinha tudo. Ele sabia que você sempre teve mais. Então agora, você vai devolver o que é meu. Você vai assinar os papéis, você vai transferir o dinheiro e você vai parar de ser egoísta. Valdirene, não é hora nem lugar para isso. Ah, não é? Então quando é a hora? Você está fugindo de mim há semanas? Você não quer resolver isso. Você quer me roubar. Eu não estou te roubando. Esse testamento é falso e você sabe disso. Falso? Ela deu um passo à frente apontando o dedo para mim. Você é que é falsa. Você que sempre fingiu ser boazinha, mas no fundo sempre foi interesseira. Você que criou minhas filhas, por favor. Eu que paguei tudo depois, eu que dei dinheiro para você, eu que te ajudei quando você precisou. Mentira, tudo mentira. Ela nunca me ajudou, nunca me deu um centavo. Mas ela estava dizendo aquilo na frente de todo mundo e as pessoas estavam acreditando. E outra coisa, Terezinha, todo mundo aqui sabe que você é egoísta. Todo mundo sabe que você sempre quis ser melhor que eu, sempre quis ter mais que eu. Mas agora acabou. Agora eu vou pegar o que é meu. Ela estava gritando, aos berros, em cima do túmulo do meu pai, no aniversário dele, na frente de toda a família. Assina logo os papéis, velha teimosa, antes que eu tome tudo de você na justiça. Eu abri a boca para falar, mas não saiu nada. Eu estava travada. Meu corpo inteiro estava tremendo. Olhei ao redor, procurando apoio, procurando alguém que me defendesse. A prima Lourdes desviou o olhar. A prima Jô ficou olhando para o chão. Meu primo Zé balançou a cabeça como quem diz, não me meto nisso. O Rogério estava com a cabeça baixa, mexendo no celular, fingindo que não estava vendo nada. Ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Ninguém disse, Valdirene, para com isso. Ninguém disse, isso não é hora nem lugar. Ninguém. Eu senti as lágrimas vindo. Tentei segurar, mas não consegui. Comecei a chorar. Ali, na frente de todo mundo, no túmulo do meu pai, eu desabei. A Valdirene deu um sorriso de canto de boca, colocou os óculos de volta e disse, chora mesmo, chora que você merece, e foi embora. Eu fiquei ali mais uns minutinhos tentando me recompor, mas não consegui. Peguei minha bolsa e saí correndo daquele cemitério. Entrei no carro, fechei a porta e chorei que nem criança. Chorei de humilhação, de raiva, de tristeza. Chorei porque minha própria irmã tinha me destruído na frente da minha família. Chorei porque ninguém tinha ficado do meu lado. Nos dias seguintes, eu fiquei trancada em casa. Não quis ver ninguém. Não quis falar com ninguém. Desliguei o celular. Fechei as cortinas. Fiquei ali, no escuro, no silêncio, tentando entender como minha vida tinha chegado naquele ponto. Foram 9 dias assim. 9 dias sem comer direito. 9 dias perdida, quebrada, achando que não tinha mais saída. No 10º dia eu estava deitada no sofá, de hobby, olhando para o teto, quando alguém bateu na porta. Era a dona Cida, minha vizinha, uma senhora pequenininha de 70 e poucos anos, cabelo branquinho, sempre muito animada. Terezinha, Terezinha, abre essa porta! Eu levantei, arrastando os pés, e abri. Meu Deus do céu, menina! Que cara é essa? Você está bem? Estou, dona Cida, só um pouco cansada. Cansada nada, você está acabada. Entra aqui, senta aqui, eu vou fazer um café para você. Ela entrou, foi direto para a cozinha, fez um café quentinho, pegou umas bolachas e sentou do meu lado. Terezinha, eu sei o que está acontecendo. A senhora sabe? Sei. A Valdirene está espalhando para todo mundo que você está roubando ela. Mas eu conheço você, menina. Eu moro aqui no prédio há 20 anos. Eu vi você ajudar todo mundo. Eu vi você criar as filhas dela. Eu vi você cuidar do seu pai quando ele estava doente. Você não é ladra. Você é uma mulher de bem.
Eu comecei a chorar de novo. Mas sabe o que eu vi ontem, Terezinha? Eu vi sua irmã na padaria rindo. Rindo. Ela estava contando para as amigas dela como você chorou no cemitério. Ela estava achando aquilo engraçado. Ela estava humilhando você pelas suas costas. Naquela hora, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva. Não foi revolta. Foi uma coisa mais fria, mais calculada. Foi o momento em que eu percebi. Eu não ia brigar pelo dinheiro. Eu não ia entrar numa guerra aberta com ela. Porque se eu fizesse isso, eu ia perder. Ela era mais barulhenta, mais agressiva, mais descarada. Ela ia continuar me humilhando, continuaria espalhando mentiras e no final todo mundo ia ficar do lado dela. Não! Eu tinha que fazer diferente. Eu tinha que jogar o jogo dela. Eu tinha que fazer ela acreditar que tinha vencido. E quando ela estivesse comemorando, quando ela achasse que tinha conseguido tudo, eu ia puxar o tapete dela. Devagarzinho, em silêncio. Dona Cida, a senhora tem razão. Eu não posso deixar ela me destruir assim. É isso, menina. Levanta essa cabeça. Mas eu não vou brigar com ela. Não vou gritar, não vou fazer escândalo. Eu vou fazer diferente. Como assim? Eu dei um sorrisinho. O primeiro sorriso em 9 dias. A senhora vai ver. No dia seguinte, eu liguei para um detetive particular. Achei o nome dele na internet, pela recomendação de uma amiga. Marquei uma reunião no escritório dele. O homem se chamava Júlio. Tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, jeitão sério. Expliquei toda a situação para ele. Contei sobre o testamento, sobre a Valdirene, sobre o Rogério, sobre tudo. Dona Terezinha, a senhora quer que eu investigue a autenticidade do testamento? Quero, mas quero mais. Eu quero saber tudo sobre a minha irmã. Tudo. Com quem ela anda, o que ela faz, quanto dinheiro ela tem, se ela tem dívidas, se ela tem problemas. Tudo. Isso vai custar um dinheiro, a senhora sabe. Eu sei. Quanto? R$ 8.500. Está bem. Quando o senhor pode começar? Amanhã mesmo. Durante 3 semanas, o Júlio investigou. Ele seguiu a Valdirene, seguiu o Rogério, conversou com pessoas, checou documentos, acessou informações. E o que ele descobriu foi ainda pior do que eu imaginava. O testamento era falso. Completamente falso. A assinatura do meu pai tinha sido forjada. A data tinha sido adulterada. O carimbo do cartório era verdadeiro, mas o documento tinha sido inserido no sistema de forma ilegal. Provavelmente o Rogério, que tinha conhecimentos de informática e contabilidade, tinha dado um jeito de adulterar os registros. Era crime. Crime grave. Além disso, a Valdirene estava com uma dívida de R$ 320 mil. R$ 320 mil! Ela devia para agiotas, para fornecedores, para banco. O negócio dela estava falido. Ela estava desesperada por dinheiro. Por isso tinha inventado aquela história toda. Ela precisava dos meus R$ 900 mil para pagar as dívidas dela e ainda sobrar um troco. E tem mais. O Júlio conseguiu gravar conversas. Ele colocou um gravador escondido numa reunião que a Valdirene teve com o Rogério num café em São Bernardo. E nessa gravação, os dois combinando tudo. O Rogério dizendo que tinha conseguido falsificar a assinatura perfeitamente. A Valdirene rindo, dizendo que eu era boba demais e que ia cair que nem patinho. Os dois planejando como iam dividir o dinheiro depois. Quando o Júlio me mostrou tudo, eu senti uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque eu tinha a prova de que eu estava certa. Raiva porque minha própria irmã, meu próprio sobrinho, tinham feito aquilo comigo. Mas ao invés de sair correndo para denunciar, ao invés de gritar, eu respirei fundo e pensei: agora é a hora. Agora eu vou executar o plano. Peguei todo o dinheiro do detetive, guardei todas as provas num cofre e comecei a segunda parte da vingança. Primeiro eu cortei o cabelo. Fui num salão, mudei o visual. Cabelo mais curto, mais moderno. Comprei roupas novas, mais coloridas, mais alegres. Comecei a me arrumar de novo. Comecei a sorrir de novo. Segundo, eu abri uma conta num banco digital. Transferi uma parte do meu dinheiro para essa conta. E isso ia ser importante depois. Terceiro, eu contratei um advogado. Mas não um advogado qualquer. Um advogado especialista em direito de família e em fraudes. Expliquei a situação toda para ele. Mostrei as provas.
e pedi a ele que preparasse um plano. Um plano para fazer a Valdirene acreditar que tinha vencido, mas no final, perder tudo. Dona Terezinha, eu entendi perfeitamente. A senhora quer uma vingança estratégica. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte. E ele me explicou o plano. Um plano tão perfeito, tão brilhante, que eu só consegui sorrir. 2 semanas depois eu liguei para a Valdirene. Valdirene, eu preciso conversar com você. Ah, agora você quer conversar? Demorou, hein? Eu pensei bastante sobre tudo isso. E você tem razão. Eu fui egoísta. Eu sempre tive mais. Papai sempre gostou mais de mim. Então, realmente, é justo que você receba mais da herança. Silêncio do outro lado. Como é que é? Eu vou te dar o dinheiro, Valdirene. Mas eu preciso de um tempinho para organizar as coisas. Não tenho tudo em espécie. Preciso vender uns investimentos, preciso fazer umas transferências, me dá 2 meses. 2 meses? Isso, 2 meses e eu te pago tudo. Os 900 mil reais. Mais silêncio. Você está falando sério? Estou. Eu estou cansada de brigar, Valdirene. Eu não quero mais guerra. Você venceu, pode comemorar. Ela deu uma risadinha baixa. Eu sempre soube que você ia cair na real. Pois é, eu caí. Mas, por favor, não espalhe isso ainda não. Eu não quero que a família toda fique sabendo antes de eu organizar tudo. Deixa eu resolver primeiro, depois a gente oficializa. Está bem, mas se você me enrolar, Terezinha, eu vou tornar sua vida um inferno. Eu sei. Pode deixar. Desliguei o telefone e respirei fundo. A primeira parte do plano estava feita. Agora vinha a segunda. Nas semanas seguintes, eu fingi que estava organizando as coisas. Liguei para a Valdirene algumas vezes, sempre com desculpas. Ah, o banco está demorando. Ah, preciso assinar mais uns papéis. Ah, está quase pronto. E a Valdirene, ela acreditou. Ela acreditou completamente. Porque ela sempre me achou boba. Ela sempre achou que eu ia ceder no final. Enquanto isso, ela começou a comemorar. Começou a gastar dinheiro que ainda nem tinha recebido. Comprou um carro novo, 0 quilômetro. Começou a fazer reforma na casa. Começou a contar para todo mundo que tinha entrado num bom negócio e que a vida dela ia mudar. O Rogério também. Ele quitou o resto da dívida com os agiotas. Comprou roupa cara, começou a frequentar restaurante chique. Eles estavam eufóricos, achando que tinham vencido. Mas o que eles não sabiam é que o advogado estava preparando tudo nos bastidores. Ele criou um contrato falso, mas que parecia verdadeiro. Um contrato onde eu concordava em transferir 900 mil reais para a Valdirene, mas que, na verdade, não tinha nenhum valor legal. Era só um papel bonito, com carimbo, com assinatura, com tudo direitinho, mas completamente inválido. 2 meses depois eu liguei para a Valdirene. Está pronto. Vamos assinar os papéis? Finalmente! Marcamos num cartório em Santo André. No dia da reunião eu cheguei primeiro. A Valdirene chegou logo depois, toda animada, com aquele sorriso enorme no rosto. O Rogério estava junto. Sentamos na mesa do tabelião. Eu coloquei o contrato em cima da mesa. A Valdirene leu rapidinho, ansiosa, mal prestando atenção nos detalhes. Está tudo certo aqui, né, Terezinha? Está. Você assina aqui, eu assino aqui, e está feito. Ela assinou. Eu assinei. O tabelião autenticou. A Valdirene pegou a cópia do contrato, dobrou, guardou na bolsa e me abraçou. Obrigada, irmã. Você fez a coisa certa. Eu sorri, mas era um sorriso diferente agora. Era o sorriso de quem sabe o que está por vir. De nada, Valdirene. Saí do cartório e fui direto para o escritório do advogado. Pronto, doutor. Ela assinou. Perfeito. Agora é só esperar. 3 semanas se passaram. A Valdirene tentou apresentar o contrato no banco para receber o dinheiro. Foi quando tudo desmoronou. O gerente do banco olhou para o documento e disse: Senhora, esse documento não tem validade nenhuma. Como assim? Esse contrato está nulo. A numeração está errada, o registro está errado. Não tem base legal nenhuma. A senhora foi enganada. A Valdirene ficou branca. Saiu do banco e me ligou, furiosa. Terezinha, o que você fez? Eu não fiz nada, Valdirene. Você que quis forçar uma herança que não existia. Você que falsificou um testamento. Você que tentou me roubar. Você vai me pagar por isso.
Não, Valdirene, quem vai pagar é você. E foi aí que eu contei tudo. Contei que eu tinha contratado um detetive. Contei que eu tinha provas da falsificação. Contei que eu tinha gravações dela combinando o golpe com o Rogério. E contei que naquele exato momento o meu advogado estava entregando tudo para a Polícia Federal. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Você não faria isso. Já fiz, Valdirene. E tem mais. Lembra das suas sobrinhas? As filhas que você abandonou? Aquelas que eu criei por 10 anos? Eu transferi todo o meu patrimônio para um trust em nome delas. Um trust que só pode ser acessado quando elas completarem 30 anos. Então, mesmo que você tente entrar na justiça, mesmo que você tente me processar, você não vai conseguir nada, porque o dinheiro não está mais em meu nome. Ouvi um choro baixinho do outro lado da linha. Por que você fez isso, Terezinha? Porque você me humilhou, Valdirene? Porque você tentou me destruir? Porque você usou a memória do nosso pai para tentar me roubar? Eu podia ter te denunciado desde o começo, mas eu quis que você sentisse o gostinho da vitória. Eu quis que você comemorasse, que você gastasse, que você sonhasse, para, no final, você perder tudo. Ela desligou na minha cara. 2 dias depois, a Polícia Federal bateu na porta da casa dela. Ela e o Rogério foram indiciados por falsificação de documento público, fraude e tentativa de estelionato. O Rogério perdeu o registro de contador. A Valdirene respondeu o processo e ficou com o nome sujo. Os agiotas voltaram a cobrar as dívidas. O carro que ela tinha comprado foi apreendido. A reforma da casa ficou pela metade. E as filhas dela, as meninas que eu criei, elas vieram me visitar, abraçaram comigo, choraram comigo e disseram que eu era a mãe delas, não a Valdirene, que eu tinha sido quem cuidou, quem amou, quem deu carinho e que estavam felizes em saber que o dinheiro estava guardado para elas. 3 meses depois, eu estava no mesmo cartório em Santo André, mas dessa vez eu estava lá por outro motivo. O advogado tinha pedido para eu comparecer para assinar os documentos finais do trust. A Valdirene também foi convocada por questões legais, já que o processo contra ela ainda estava em andamento. Quando ela chegou, ela estava diferente. Cabelo sem pintura, roupa simples, sem os óculos escuros, sem o colar de pérolas falsas. Ela estava acabada. Sentamos uma de frente para a outra. Ela não conseguia olhar para mim. O tabelião chamou a gente para assinar os documentos. Quando terminamos, eu peguei um envelope que estava na minha bolsa. Um envelope lacrado. Coloquei em cima da mesa, na frente dela. "O que é isso?" ela perguntou com a voz fraca. "Abre." Ela abriu. Dentro tinha uma foto antiga, de quando a gente era criança. Eu e ela, abraçadas, sorrindo, no colo do nosso pai. Ela olhou para a foto e começou a chorar. "Você sempre quis vencer, Valdirene," eu disse com calma. "Sempre quis ter mais. Sempre quis ser melhor. Mas sabe o que você ganhou no final? Nada. Você perdeu a família. Você perdeu suas filhas. Você perdeu a dignidade. Você perdeu tudo." Ela continuou chorando sem conseguir falar. "Eu podia ter te destruído desde o começo, mas eu quis que você se destruísse sozinha. E você conseguiu." Levantei, peguei minha bolsa e fui embora. Hoje eu moro no meu apartamento reformado. Pintei as paredes de um amarelo clarinho, troquei os móveis, coloquei plantas novas na varanda. Acordo todo dia com o sol entrando pela janela. Faço meu café, rego minhas plantas, converso com a dona Cida. As sobrinhas vêm me visitar toda semana. A gente cozinha junto, a gente ri, a gente conversa. Elas me chamam de tia-mãe. E eu choro de emoção toda vez que ouço isso. A Valdirene? Ela está pagando as dívidas dela devagarzinho. O processo ainda está em andamento. Ela não fala mais comigo. E eu não faço questão. Porque eu já fiz o que tinha que fazer. Eu aprendi uma coisa com tudo isso. Vingança não é sobre gritar. Não é sobre brigar. Não é sobre destruir o outro com as próprias mãos. Vingança é sobre deixar o inimigo se destruir sozinho. É sobre ter paciência, ter estratégia e ter dignidade. E sabe de uma coisa? Eu não sinto mais raiva. Eu não sinto mais mágoa. Eu sinto paz.
porque eu venci. Não da forma barulhenta, não da forma óbvia, mas da forma mais poderosa, mostrando que bondade não é sinônimo de fraqueza e que uma mulher de bem, quando decide agir, é capaz de qualquer coisa. Então, se você está passando por alguma situação parecida, se alguém está tentando te humilhar, te destruir, te roubar, lembra do que eu te digo. Não entre no jogo deles. Não grite. Não brigue. Seja estratégico. Seja inteligente. E, acima de tudo, seja paciente. Porque a melhor vingança é aquela que vem em silêncio. E se você gostou dessa história, deixa seu like aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias de superação e vingança. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? O que você faria no meu lugar? Um beijo no coração de vocês e até a próxima história.